Fala pessoal, professor Ninício Lins com vocês e vamos dar continuidade ao nosso curso de Node-RED aplicado à automação industrial, tá? Para iniciar aqui, nós precisamos vir aqui na barra de tarefas do Windows aqui, né? E vamos digitar CMD, tá? Vamos abrir o prompt de comando aqui e quando abrir o prompt de comando, nós precisamos chamar a instância que nós criamos na aula anterior, tá? Nesse nosso caso aqui, eu usei o nome de Node-RED, que é o normal, tá? Dele, -u, e chamei essa instância de curso. O nome que vocês colocarem aqui, pessoal, pode ser qualquer nome, desde que vocês lembrem depois para continuar utilizando essa mesma instância do Node-RED, tá bom? Então vamos lá, dar um Enter aqui, e depois que ele deu um Enter, ele vai abrir todos os nossos fluxos aqui, né, que foram criados, e aí eu preciso agora vir no navegador e vir aqui e digitar aqui, ó, 127.0.0.1 2.1880, ou vir aqui e também pode ser feito dessa forma, tá? Eu posso vir aqui e digitar localhost 2.1880 e dar um Enter que ele vai abrir nosso fluxo lá. Muito bem, feito isso, a gente tem aqui já o que a gente tinha feito naquela aula anterior. Se eu der um inject aqui, ó, ele vai mostrar para a gente a mensagem que está aqui, mostrando o identificador da mensagem, o payload, que é a nossa data, né, de hoje aqui, mais algumas informações, e o tópico aqui que tenha sido criado como teste, tá? Vamos ampliar um pouquinho mais esse conhecimento aqui. Se eu vier aqui dentro dessa função, pessoal, do inject, eu posso também, além dessas duas informações que eu já tenho, eu posso colocar outras informações, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Eu vou, por exemplo, aqui adicionar. E dentro dessa mensagem agora, que eu quero que apareça aqui no meu debug, eu vou colocar mais um outro item, por exemplo, estado underline máquina. O que eu quero mostrar aqui? Se a máquina está ligada ou não. Então, existe uma interessante função aqui que eu posso colocar, que é essa função aqui chamada booleana, tá, pessoal? Que é da lógica de Boolean. Então, eu posso ter dois estados aqui na lógica de Boolean. Ou eu estou com a máquina em estado desligado, que seria falso, ou seja, 0. Ou eu estou com ela em estado verdadeiro, true, que seria 1, tá? Então, eu posso dar um feito aqui, venho implementar e aí eu vou fazer um inject novamente. Quando injetar agora, apareceu aqui, além do nome teste que já tinha, eu tenho agora a outro objeto que eu criei aqui, chamado estado de máquina, outra mensagem, né, dentro do objeto, e apareceu como true. Então, eu posso sair aqui ampliando essa quantidade de informações que vão chegar. E detalhe, pessoal, esse debug é para a gente ver aqui aparecendo na nossa tela, mas esse dado pode ser enviado para outros locais, que a gente vai ver durante o nosso curso, esse envio para uma plataforma da Tago, usando uma plataforma de MQTT, aliás, usando o protocolo MQTT para a plataforma de nuvem, tá? No exemplo que eu falei, a Tago, mas pode ser AWS, Azure, qualquer outra plataforma de IoT disponível para vocês utilizarem. Mas, nesse primeiro momento, eu quero que vocês entendam essas funcionalidades aqui, tá bom? Vamos dar outra olhada aqui, que eu posso ampliar ainda mais isso. Por exemplo, eu posso vir aqui adicionar, e nesse caso aqui, vamos colocar o seguinte, imagine que eu queira ver quais são as variáveis que eu tenho no processo. Então, eu posso chamar uma mensagem aqui com variáveis, processo, vou chamar assim, tá? Como se fosse um processo industrial, por exemplo, tá? E aí, dentro dessa variável de processo, eu vou colocar um objeto chamado JSON, tá? Então, como é que funciona essa questão aqui do objeto JSON? O que ele é? Pessoal, é um objeto aqui que eu posso colocar dados, tá? Então, eu posso vir aqui e colocar colchetes. E aqui, entre colchetes, aqui, eu vou colocar agora os objetos que eu quero que apareça para mim, tá? Então, vou colocar aqui aspas, vou colocar aqui a variável pressão, vou colocar uma outra variável aqui, por exemplo, vírgula, vou colocar uma outra variável aqui, que é temperatura, vírgula, vou colocar mais outra variável aqui, que é nível, vou colocar aqui nível, e vou colocar mais uma variável para fechar aqui, que são as variáveis mais usuais na área de instrumentação, né? Pressão, temperatura, nível, e vou colocar também aqui vazão, tá? E vou fechar aqui os meus colchetes. O que eu fiz aqui, na verdade? Eu criei um array, pessoal. O que é um array?
na verdade. Um array é uma coleção de dados que eu estou colocando aqui nesse objeto, tá? Do tipo JSON. Então, quando eu der um feito aqui, ó, e detalhe, deixa eu antes voltar um pouquinho. Observa, pessoal, que quando tem alguma coisa errada, por exemplo, vamos dizer que eu tire aqui esses chaves aqui. Ó, aliás, a marcação aqui com as aspas. Se eu tirar aqui, ele já mostrou, ó, ficou vermelho, indicando que há um erro no meu código, tá? Então, é importante você observar que ele já não deixa você continuar o trabalho se tiver alguma coisa errada. Quando eu coloquei de novo as aspas duplas, ele ficou aqui normal, tá? Vou dar um feito. Para não ver, pessoal, isso aqui tanto poluído, tá? Como do jeito que está, eu vou vir aqui e vou clicar em todos e vou aqui implementar essa mudança que eu fiz agora e aí sim eu vou injetar novamente os dados, tá? Olha que interessante. Joguei aqui, olha que legal. Ele traz para mim aqui agora o que já tinha antes, dado o teste, true, e trouxe o outro objeto do tipo array que eu criei agora, tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, ele colocou 4 objetos aqui e enumerou eles, né, na verdade, a partir do zero, tá? Fez a enumeração a partir do zero aqui e colocou até o 3. Então, eu tenho aqui os dados de pressão, temperatura, nível e vazão. Então, eu posso, depois disso aqui, fazer várias outras coisas que a gente vai fazer, desenvolvendo aqui no nosso curso, tá? Para que vocês vejam as aplicações que eu estou desenvolvendo aqui, tudo bem? Então, aqui, ó, está feito isso aqui. Se eu quiser agora fazer uma outra coisa que é interessante também, eu posso vir aqui e se eu quiser injetar isso aqui com um determinado tempo, uma única vez, eu estabeleci tempo. Por exemplo, eu quero que ele mande para mim um dado e depois ele pare de mandar. Então, por exemplo, eu coloquei aqui 2 segundos, vou dar um feito aqui e vou limpar novamente, deixar aqui sem nada e vou implementar. E aí observa que eu não injetei nada, mas ele só automaticamente vai trazer, porque eu coloquei ele para fazer isso aqui automático em 2 segundos, tá? Então, ele mandou uma vez e parou. E se eu quiser que ele fique mandando esses dados várias vezes, eu posso tirar daqui, desmarcar essa opção aqui de inject, né, uma única vez, e colocar também intervalo de tempos, tá? Então, por exemplo, aqui a cada 2 segundos eu quero que ele fique atualizando a minha tela, tá? Então, posso vir aqui feito, vou aqui apagar novamente para ficar limpinho e vou implementar. E aí, automaticamente, sem apertar mais o inject, ele vai ficar trazendo esses dados para a gente ali, tá? Então, pessoal, é bem interessante essa funcionalidade aqui. Caso eu precise estar trazendo esses objetos aqui, ele fica atualizando na minha página e pode mandar esses dados para outros locais, como eu falei no início do vídeo, tá? Vou vir aqui novamente, vou limpar, vou vir aqui em teste, vou tirar essa questão do intervalo aqui, vou deixar sem nenhum, e vou mostrar outra funcionalidade que tem aqui, tá? Se eu vir aqui agora em adicionar, observe aqui que eu tenho também uma outra condição aqui que eu posso fazer, tá? Veja que eu criei essa expressão aqui no dado do tipo array, mas eu posso fazer uma outra coisa aqui. Vamos colocar mais detalhado aqui também para vocês verem, tá? Vamos colocar aqui dados, variáveis, vou colocar mais detalhe. Variáveis, valores, tá? Olha que interessante agora aqui, ó. Valores. Variáveis, valores. Eu posso vir também aqui e pegar o mesmo objeto JSON, mas aqui eu vou descrever melhor esses objetos, tá? Então, vou clicar aqui, ó, e vou colocar esses objetos aqui dentro desse objeto do tipo JSON. Quando eu coloquei isso aqui entre chaves, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou dizer agora que as minhas variáveis têm valores. Por exemplo, eu vou colocar aqui a minha pressão, e vou dizer que essa minha pressão, ela vale 20, a outra variável aqui é nível, e vou dizer que ela vale 40. Vou colocar agora o outro objeto que eu tenho, outra variável aqui, que é temperatura, e vou dizer que ela vale, a temperatura vale 100, tá? E para finalizar, eu vou colocar aqui a minha vazão e vou dizer que ela vale, por exemplo, 200. E vou fechar aqui a minha expressão, vou dar um feito aqui, vou zerar tudo aqui, vou implementar e observe o que vai acontecer. Opa, tem uma mensagem, ele atualizou, vamos dar não tem nada, vamos lá implementar agora. Aí sim, nós implementamos agora, veja que agora eu tenho
um objeto chamado de array, tá? Ó, aqui, ó, que não tem valores, só tem os objetos, e agora eu tenho também um outro objeto que foi criado aqui no tipo JSON, onde já me indica os valores de cada um das variáveis, tá? Então, pessoal, isso aqui é interessante, é importante vocês entenderem como é que eu fiz aqui, para que nas próximas aulas a gente vá aplicando isso aqui em um CLP, tá? Para a gente ver essa conexão com o CLP e mostrar aqui que você pode injetar valores nele também, trocar dados, receber dados do CLP, mas com essas funcionalidades que eu estou fazendo aqui via inject, eu estou fazendo isso aqui manualmente, mas pode ser feito aqui trazendo e levando dados para o CLP, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido esse conteúdo e aguardo vocês nas próximas aulas.